Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Eu fiquei tão encantada, né? O trecho de hoje bater com Corpus Christi, né? E eu fiquei encantada com isso. Você vê como que Jesus é que escolhe, é Ele que está aqui, né? Ele que conduz tudo, né? Então, é muito incrível. Então, o centro de Jesus na Terra, então onde é o centro de Jesus na Terra? É a alma que faz a sua vontade, ó. A divina vontade é repouso perpétuo. Esta manhã, o meu sempre amável Jesus veio crucificado e me participava das suas dores e me atraiu para ele no mar de sua paixão. Tanto que quase passo a passo a seguia. Mas quem pode dizer tudo o que compreendia? É tanto que não sei por onde começar. Eu só direi que ao vê-lo arrancar a coroa de espinhos, os espinhos mesmo obstruíram o passo ao sangue e não a deixavam sair de todo. Mas ao arrancar-lhe a coroa de espinhos, esse sangue jorrou fora por aquelas feridas e lhe jorrava a grandes rios sobre o rosto, sobre os cabelos e depois descia por toda a pessoa. Jesus, é realmente uma cena muito dessas mesmo assustadora, chocante, né? Muito chocante, né? Muito forte, né? E Jesus também, ele visita a gente com as dores dele também. É igual para Luísa. É igual. Não é uma questão de ter que ver sensivelmente ele assim, não. Ele faz isso no dia a dia, né? Mandando situações, coisas que nós presenciamos, notícias, realidades que nós vemos. E ultimamente parece que Jesus está desabafando muita amargura. Eu sinto assim, sabe? Ontem mesmo eu estava pensando assim, nossa Jesus, parece que o senhor está mais amargo ultimamente, né? O senhor está mais dizendo coisas amargas, assim, né? Difíceis, né? Mas é por causa, gente, da realidade do mundo. Ele vai falar com quem? Só a divina vontade é o repouso dele. Por quê? Porque é onde tem que ter alguém que conheça, que viva, entenda a vontade dele, entenda, né? Entenda tudo o que ele fez pelas almas, o que ele deseja, né? E tem assim, como que a pessoa vai entender profundamente os sentimentos dele sem a vontade divina, né? Sem olhar lá para o plano original, para tudo, né? Do que é o homem para Deus, o que como foi feito para ser, do que como não está sendo, entendeu? Então, só a divina vontade é repouso para Jesus. Então, é onde ele pode falar. Então, ele está procurando a gente. Ele tem procurado muito a gente. E se a gente ficar ocupado com as nossas dores, se a gente ficar ocupado, a gente vai fazer igual muitos estão fazendo. Não estão realmente adorando Jesus, mas estão assim adorando mais os seus sofrimentos, né? E levando para Jesus, achando que a missão delas é só entregar para Jesus, como se ele fosse tipo um mago, um médico, né? Que você vai lá e leva. Você não precisa fazer favor nenhum pro médico, né? Só precisa levar para ele os seus problemas e ele te dá a receita. Você não tem mais nenhum outro vínculo com o médico, né? Mas Jesus não é isso. Ele é o meu médico, ele é o meu provedor. Ele é o meu isso, aquilo, e a alma não é nada para ele, não provém nada para ele, não dá nada para ele. Entendeu? Então não é assim. Então ele só vai conseguir assim descansar e repousar na vontade dele, né? Quando a gente está ocupado com as nossas coisas, em amarguras, em sentimentos, ele chega assim, parece que os espinhos ficam igual essa obstruído. O sangue dele fica obstruído sem poder vazar. Ele fica sem poder falar, porque meio que se sente assim também, sabe? Com os espinhos ainda fechando a garganta dele, porque ele não pode abrir a boca para falar, falar com a criatura, pedir uma atenção dela, porque ela está ocupada com seus problemas, entendeu? E não está interessado no que ele tem para dizer. E ele tem muito para falar, gente. Ele tem muito para falar. Então, assim, é muito sério isso, né? E a gente, eu tava pensando assim na missa, né? Hoje, na missa, que Jesus é nosso alimento, né? Aí na hora que eu estava olhando assim para Jesus, eu fiquei pensando assim, Jesus, não
é só o Senhor que é nosso alimento, né? O Senhor quer que nós sejamos seu alimento. O Senhor também quer a nossa carne, quer o nosso sangue. O Senhor também nos quer como alimento, né? O Senhor também quer a nossa pessoa como alimento também, né? E aí eu fiquei assim, mas Jesus, só o Senhor mesmo pode se dar a si mesmo, né? Então, como Nossa Senhora falou, só poderia o Verbo vir a mim e habitar em mim e eu ser a mãe de Jesus, porque encontrou em mim a mesma vontade dele. Então, só encontrando a mesma vontade dele, ele também encontra o alimento assim, ele é completo. Não fica, ele fica totalmente saciado e satisfeito e realmente repousa, né? Então, só se alimenta e só se repousa se encontra em nós o Senhor mesmo, né? Aí na hora da oração eu falei, então, toma, pega a minha carne, queima tudo aí. Que hoje na noite dos 31 dias com Maria a gente pedia. Queima a nossa pessoa, mãe. Queima a nossa vontade humana para que seja a vontade divina. Queima através do Espírito Santo. Queima, queima, queima. E o Espírito Santo está muito ligado a tudo isso, porque ele queima, né? E consome ali e se torna a Eucaristia, né? O corpo de Jesus. O Espírito Santo queima ali aquela hóstia e aquele cálice com vinho se torna o corpo e o sangue de Jesus, né? Ele queima, né? Ele que fecundou no ventre de Maria, Jesus, né? Ele que fez, então, Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Os três trabalharam, estavam juntos ali, e como estão na Eucaristia, e como estão também nós. Então, eu falei, então, toma conta, eu também. O Senhor é muito, eu fiquei falando assim, é muito triste se o Senhor ficar desapontado com alguma coisa e não ter um ninguém para te ouvir, para falar do que o Senhor quer falar, né? Não se interessar. Falei assim, não, Senhor Jesus, não quero fazer isso com o Senhor, não quero ser essa filha, não quero te dar essa dor. Eu também não quero te dar mais dor, já chega, né? Eu não quero causar dor pro Senhor, né? Ao contrário, eu quero que o Senhor se sinta feliz, eu quero que o Senhor consiga encontrar satisfação para o Senhor, gosto para o Senhor mesmo, alimento para o Senhor, né? Fiquei falando isso, né? Então, eu não quero ver isso aqui que ele tá dizendo aqui, ó. Tá falando aqui assim, ó. Parece que nossa vida na divina vontade é viver mergulhados em frustrações. A gente passa por isso, né? E quero que todos morram para si mesmos e não morrem. Então, é isso que ele quer que a gente morra para nós mesmos. Se a gente não morrer para nós mesmos, Jesus chora, a divina vontade chora. Jesus chora porque Jesus fica frustrado. Nossa, até nesses que falou que quer viver na minha vontade, eu não estou encontrando um repouso de verdade. Eles estão sempre com alguma inquietação e fica me lembrando disso, né? E essa dor, olha lá, e essa dor, o alimento da vida é divina vontade em mim. É Deus compartilhando a dor dele, né? A dor que Jesus mostra para a Aline, né? De ver que até em nós, quando a gente fica mais falando dos nossos sentimentos, dos nossos problemas, do que ocupados em ouvir, em entender uma coisa que Jesus quer falar e transmitir essa luz, né? Comunicar essa luz, assim, a gente fica mais preocupado, penetrado nos nossos problemas do que nos de Jesus. Então, quando ainda vê que estamos aqui, mas ainda tem alguém que está angustiado, alguém que está inquieto, alguém que está com medo, alguém que ainda está com a visão turva, né? Que continua insistindo nisso, que não se entrega, ele fica ali, né? Mostrando para a Aline, ainda tô com sede, eu tô chateado por isso, e por isso, e por isso, né? Então, essa é a vida dele. Ele que vive frustrado com a vida humana. Então, essa frustração, né, não é da Aline com a gente, é o próprio Jesus que sente isso. Frustrado com a vida humana, assim, frustrado com o pensamento humano, frustrado com a forma do humano de interpretar as coisas, de agir, de não olhar para a luz, né, mas sempre fica olhando para si mesmos, né, que não faz o que ele quer, né. Eu também sinto isso quando, por exemplo, Jesus, ele me ilumina em algumas situações e aí parece assim, sabe? Às vezes as pessoas vêm falar algo comigo e eu não tenho realmente nada para dizer, então eu não vou ficar inventando para elas. Antes eu me cobrava ter algo para dizer e fazia errado, sabe? Porque eu achava que eu sempre tinha que ter o que dizer, né? Mas eu estava errada, não estava entendendo. Agora eu fico quieta e me esvazio.
E aí, se Jesus me ilumina, eu falo, né? E aí, as pessoas vêm pedindo um conselho, e como agora, né, que Jesus, uma coisa que ele limpou na minha cabeça, que me fazia ficar muito ocupada com o humano. E Jesus estava muito frustrado comigo. Eu estava sentindo a frustração dele em mim. E eu achava que essa frustração era minha com os outros, mas era a frustração de Jesus em mim, comigo mesmo, né? Ele não estava bem nesse lugar, né? Não estava bem nesse coração. Ele não estava se sentindo assim realmente cômodo, né? Porque eu estava com a cabeça ocupada olhando para o meu esposo, vigiando meu esposo, com ciúme do meu esposo, aquela situação toda que eu já falei aqui, que já foi falado, né? E depois que minha cabeça, que ele ouviu essas palavras dele que foram tão fortes para me corrigir, que eu me esvaziei disso, parece que minha cabeça ficou mais livre para me preocupar com as dores dele, porque como eu estava ocupada com as minhas dores, eu não estava conseguindo, eu não estava aberta para ter as dores dele. Então ele não podia compartilhar suas dores comigo, eu não estava preocupada com as coisas que ele estava vendo, com as dores dele. Mesmo se ele quisesse comunicar algo em relação até ao esposo ou qualquer pessoa, como eu só tava vendo as minhas dores, como que ele vai falar assim que eu pego tudo pra mim, entendeu? Então, é complicado. Então, não tava vendo que ele que tava sofrendo em mim na situação, eu sempre tava vendo a minha pessoa, a minha estima, né? Isso sufoca tudo, sufoca tudo. Então, ele não tava tendo liberdade. E quando essa palavra que Jesus disse foi um espinho da questão grande, mas foi tão necessário, né? E aí eu percebo que com isso, com essa libertação, ele já tá tendo mais facilidade de falar comigo. Eu tô tendo mais também. eh, Já tá desenvolvendo uma coisa mais de olhar para os sentimentos dele. Porque os meus sentimentos eu tava colocando na frente, entendeu? Dele. Então eu não tava ficando tão concentrada no que ele tava dizendo. Eu tava concentrada no que eu estava vendo. Então, então agora parece que fica assim mais claro para mim ouvir ele no meu coração e conseguir ver as coisas de um jeito mais simples, mais claro. Algumas coisas simples, né? Então, assim, a frustração que eu sinto hoje é a dele. Quando você dá a pessoa vem até a gente. Igual meu pai veio e veio conversar comigo e com meu esposo, né? Trazendo uma situação complicada lá de casa. Trazendo uma situação complicada referente ao imposto, o imposto não, as situações do lote que tem que resolver, porque senão pode perder a casa, pode perder tudo, porque está no nome do meu tio. E tá com medo dos meus primos, que são pessoas mais assim gananciosas, tomarem, porque tá no nome desse meu tio que já está muito doente e a qualquer momento pode falecer, né? E tudo veio na hora certa, porque Jesus providenciou meu pai conseguir esse processo, esse valor. Então ele já tá correndo atrás de dar entrada no que tem que ser feito. Então, assim, ele veio falar comigo. Eu não sei o que fazer, eu não sei se primeiro eu entro com o advogado ou se eu converso com meu irmão. Porque se ele assinar tudo de boa, eu nem vou precisar de entrar com uso campeão, nada disso. Vai ser diferente o processo, vai ser mais tranquilo. Se ele assinar e assinar para mim o contrato de compra e venda, já está tudo resolvido, né? Nesse sentido, sem briga, sem confusão. Mas se ele negar e ele também quiser entrar com ação, a advogada me avisou que ele pode ganhar e pode passar na minha frente. E se ele ganhar, toma minha casa e não sei o quê. Aí meu pai estava falando e assim, eu fiquei quieta ouvindo. E assim, sabe, quando parece que para você vê o caminho todo aberto, sabe, o horizonte todo aberto, as coisas resolvidas de um jeito tão simples. E que a pessoa tá preocupada com o que o outro pode pensar e fazer contra ela. E eu vi tudo tão aberto, porque Jesus já abriu todo o caminho, né, fazendo chegar esse valor, que meu pai não poderia nunca recorrer a isso sem nenhum valor para pagar advogado, sem nada, né? E tudo, né? Então, assim, tudo vem na hora certa para resolver isso, que meu Jesus sabia do coração do meu pai, né, da preocupação dele em resolver isso, mas veio tudo tão claro, assim, para mim, o horizonte aberto das... Fala com eles, né? Resolve as coisas na... Olhe nos olhos do seu irmão, conversa, sabe? Resolve as coisas em família, fala, não fica com medo. Se o outro não entendeu, aí é outros 500, né? Mas resolve as coisas assim na transparência e confia em Deus que vai dar tudo certo. É como se eu já visse as coisas acontecendo. Eu falei com ele na certeza de já ver do outro lado tudo se resolvendo, né?
Mas aí a pessoa quer um conselho seu e aí você acha que ela vai ter paz e ouvir. Aí ela começa, não, mas não é tão simples assim, porque se ele ficar com raiva, aí liga para os filhos dele, aí os seus primos, você sabe como é que são, já vão vir em cima e pode ser que eles entrem primeiro e ganhem de nós. E a pessoa faz um, nossa senhora, uma bagunça de possibilidade, de imaginação. E você fica frustrado. Por que que o humano não ouve Deus? Porque eu sabia que era Jesus falando, entendeu? Aí eu falei assim, ah, Jesus, eu fiquei acuada, porque assim, quando eu falo com o pai meio que, o meu pai meio que me abafa, né? O meu pai meio que não aceita muito o que eu falo. Eu tenho dificuldade de falar com meu pai, né? Ele não aceita, e nem os homens têm isso também. A mulher fala, parece que eles cala elas fácil, né? Eu tava entre dois homens, marido de um lado e meu pai do outro. Então eu fiquei assim, não, Jesus, eu tô acuada aqui dentro, né? Então eu falei assim, pai, confia em Deus. Eu sei, filho, eu sei, mas tem isso, e começa. E sabe, eu vendo as coisas assim, sendo resolvidas de um jeito tão simples, que se meu tio não falar que não, se alguém lá dá problema, meu pai, mas meu pai, né, pra ele é tudo mais rápido para resolver, ele já tem o dinheiro em mãos para pagar advogada, ele já tem tudo para conseguir resolver isso logo, não tem perigo, porque é muito tempo vivendo lá no lote. Entendeu? Isso só dá mais vantagem para ele ainda por cima. Se meu tio tem alguma vantagem, é mínima. E ele nem precisa disso, gente. Não precisa. E na verdade, esse lote é do pai, né? Mas nunca passou pro nome dele. Mas era, sempre foi do meu pai. Entendeu? Então, é umas coisas assim, sabe? Não. Aí eu falei que Jesus, mas como que fica isso? Aí eu fiquei conversando com Jesus. Aí meu esposo entrou e começou a conversar com meu pai. E o meu esposo, assim, tem mais facilidade para conversar, para explicar as coisas do que eu, assim, sabe? Porque pra mim eu falo igual. Eu falei assim, não, Jesus, parece que a gente é meio bobo. Eu falei assim, com Jesus é assim mesmo, Jesus. Eu me senti meio boba agora, assim. A gente vê as coisas de um jeito tão simples, as pessoas acham que é besteira. Eu falei tão simples pro meu pai, pai, eu sinto no meu coração, pai, que é só você fazer isso. Ele, não é tão simples assim, não é assim. Olha como que o humano fala para Deus, não é tão simples assim, Deus. Tem minhas questões, tem minhas preocupações, tem as possibilidades que o outro pode fazer. É assim que o ser humano fala para Deus, né? E aí eu fiquei, Jesus, como que a gente faz? Mas, Senhor, o Senhor não fala que a gente é rei e rainha? Como que funciona isso? A sua divina vontade, ela não tem que reinar na situação? Não é o humano calar o divino, assim. Como é que fica? Aí Jesus falou assim, a gente se restringe. É assim que reinamos. A gente se restringe, Ruth. Ele falando comigo assim. Aí eu fiquei calma. A gente se restringe. E essa é o amor, né? A dor também que Jesus sente. Porque o ser humano não quer ouvir ele. Quer fazer o que ele pede. Entendeu? A gente sente o mesmo. Eu falei, a gente se restringe, Jesus. Assim, é porque falou assim, a gente dá um conselho. Mostra para a pessoa o caminho. A melhor opção. Você viu o perfeito. Você viu o perfeito. Se ele quiser o outro caminho, escolher o outro caminho, ele tem a liberdade. Você dá um conselho e mostra para a pessoa o melhor caminho para ela fazer. Entendeu? Você viu o perfeito, não fica chateada. Você viu o perfeito. Perfeito. Entendeu? E assim, eu achei interessante que eu nunca tive essa coisa de ouvir Jesus assim me acalmando e mostrando que naquele momento foi tudo certo, assim, no sentido, sabe? Nunca de ficar calma, porque eu ficava muito nos meus sentimentos e não ouvia ele. Ele dizendo, tá tudo certo. Tudo que foi falado, não falou besteira, né? Era eu mesmo. É porque a gente tá falando do perfeito, o que é perfeito fazer, né? Eu fiquei assim, Senhor, mas a dor que eu sinto é porque eu quero que o Senhor ganhe, não é eu ganhar. Eu quero que o Senhor reine, né? Eu quero que a sua divina vontade. Como que a pessoa pede uma luz para o Senhor e que está sofrendo, aí o Senhor abre a boca, dá a luz para ela e ela não ouve? E ela prefere ficar com os sofrimentos dela e voltar para os pensamentos dela? Que loucura! Que loucura! Você está dando remédio para a pessoa ficar aliviada. E a pessoa insiste naquele pensamento. Só que aí, conversa vai, conversa vem, ficou mais entre meu pai e meu esposo, que meu pai ouviu mais ele. Meu pai não liga muito porque eu falo, não, né? Aí ficou mais entre o meu esposo e meu pai, meu esposo, meu pai, meu esposo, meu pai. Mas acabou que voltas e voltas e vem, e que o Bruno conseguiu explicar para meu pai tudo assim, com mais detalhe, que acabou que eles chegaram na mesma conclusão da primeira conversa, de que o melhor é conversar direito com a família primeiro,
né? E já deixar tudo preparado. Se disserem não, já tá, entra com ação no advogado e resolve, entendeu? Mas assim, resolver tudo na transparência de conversar. Acabou que conversa vem, conversa vai, tudo chegou no mesmo ponto. Eu falei, então tá bom, Jesus, não importa que não fui eu que falei, assim, foi o meu esposo. Não tem isso. Pra mim, eu vi o Senhor ganhando. O que importa é que o Senhor ganhou. Eu fiquei toda feliz, vai ser o Senhor. Eles perderam muita energia, né, para chegar no mesmo ponto, mas chegou lá, graças a Deus. Porque é muito ruim, sabe? Porque eu falo assim, Jesus, é tão simples, parece que eu vejo o caminho todo aberto, eu não consigo ver essa dificuldade que os humanos apontam. Eu não consigo ver mais essa dificuldade, esse muro que as pessoas colocam de problemas, porque elas entram nos e se, sabe? E se, mas e se acontecer isso? Mas e isso? E se? E eu vejo a coisa tão clara, o caminho tão resolvido, tão aberto, né? Mas ao mesmo tempo a gente não impõe, então a gente se restringe, entendeu? Entendeu? E é assim que a gente também repara Jesus, é entendendo isso, né? É como ele é assim. Ele é assim também, né? Ele é assim também, ele dá a dica para a pessoa, o caminho, mas se a pessoa quiser escolher outro, entendeu? Aí é que Jesus está falando, né? Todo momento eu recebo relatos de vocês, que vocês se frustram a vida de Deus em vocês. Não meditam por causa de sentimento humano. Aí, vamos jogar isso fora, gente. Acabou. Acabou nesse Corpus Christi. Vamos deixar o Espírito Santo queimar e nos consumir também, como faz na Eucaristia, como faz na consagração. Queima ali e faz né, ser corpo e sangue de Jesus, né? Então queima a gente também, faz ser Jesus só, né? A gente não colocar nada, nada acima dele, gente, nada. Aí hoje na missa, né? Hoje na missa, assim, rezando, assim, sabe? Me veio uma coisa tão forte, assim, de que depois teve adoração, né? Mas aquele sentimento, assim, sabe? De que parece que é mais fácil para mim agora ver ele dentro de mim, sentir ele dentro de mim, a certeza que eu tenho tão grande que ele está aqui no centro, do que olhar fora, sabe? Sei lá, parece mais assim, o próprio Jesus adorando, se adorando, né? Porque a certeza de estar tão próximo, tão dentro de mim, né? Aí eu fiquei assim um pouco chateada assim, mas Senhor, por que que o padre não fez procissão na rua? Por que que não fizeram os tapetes, né? Por que que não fizeram a procissão? Não teve, né? Ele deu um motivo lá, mas eu não entendi direito. Por que não? Ele falou assim, mas é vocês que têm que ser o centro. É vocês que têm que ser. Eu que tenho que ser. Ele estava dizendo dele viver em nós. É vocês que têm que andar pelas ruas e ser minha presença. É vocês. Eu quero isso. Eu quero viver em vocês. Ele falando com muita convicção assim para mim. Eu quero ficar em vocês. Eu não quero mais que vocês me vejam fora. Eu quero viver em vocês. Eu falei, então tá bom, Jesus. É porque fica aquele sentimento de que tá faltando alguma coisa, né? A gente tá acostumado. Só que às vezes ele amarga pra gente talvez desapegar um pouco do exterior. Até nessas coisas, né? Da piedade, no sentido de coisas de piedade. Porque ele não quer mais que o homem simplesmente veja ele fora, se dentro do homem não for adorado. Se dentro do homem não for ouvido, essas coisas não têm sentido mais para ele, né? Se o ser humano não faz o seu coração o lugar, o trono para Jesus, o coração do homem não se tornar o centro para Jesus, a gente dizer para fora que ele é o centro não tem sentido. Se realmente isso não for verdadeiro, né? Então, a certeza muito grande assim que quer habitar em nós, todos nós, né? Que ele quer fazer ter o seu centro na alma, aqui na terra é na alma do ser humano, né? Ele se dá na Eucaristia para comunicar isso. Vocês são essa Eucaristia, vocês precisam ser, o corpo de vocês precisam vir para o altar e ser oferecido. A alma de vocês, o espírito de vocês precisam ser também oferecidos para que eu os consuma e assuma vocês, né? Então é em nós que ele quer habitar, né? Então é muito sério, né? O Corpus Christi, com a consciência que a gente está tendo do que realmente ocorre, é o Corpus Christi, né? E dentro de nós, a partir desse centro, ele ilumina os outros. Ele cura, ele liberta, ele consola, ele repara, né? Usando a nossa boca, usando os nossos ouvidos para ouvi-lo, usando os nossos olhos para contemplar o que ele tem para nos mostrar, o nosso coração para sentir. Então, tudo que nós sofremos
entendeu? É o próprio Jesus nele mesmo, quando ele sofre, né? É o próprio Jesus. Então não é mais a gente que vive, mas é ele que vive em nós. Então em nós mesmos, né? Tem essa marca, né? Esse sangue, esses sofrimentos, para que a gente possa ofertar para ele a nossa vida. Então é muito sério isso, sabe? E é interessante, né? Porque a menina estava comentando, né? Das muitas graças e bênçãos que Deus vem realizado, né? E eu também tenho que falar, né? Eu tenho que falar das bênçãos, das puxões de orelhas que me curaram, né? Foi muito importante para mim ouvir aquela palavra dura do adultério. Sério mesmo, gente. A palavra do foi a palavra certeira para mim. Foi muito importante, gente, ter aquela luz para perceber o que Jesus estava vendo em mim que eu mesmo não estava conseguindo entender. Entende? E depois eu fiquei contemplando a Deus, falei assim, agradecendo a Deus. Falei, que interessante o que o senhor está fazendo. Parece que depois que eu desapeguei do meu marido, o senhor que pôs a mão. Depois que eu tirei a mão, o senhor falou assim, agora eu posso pôr a mão. Porque ele está amadurecendo, Jesus está tocando muito nele. Muito mesmo, usando muito dele mesmo. Amadurecendo em vários sentidos, a questão da paternidade, da questão de tudo. Eu falei assim, meu Deus, só precisava de eu ter tirado a mão. Enquanto eu estava com a mão, eu estava colocando a mão no seu lugar, entendeu? Aí é o Senhor que está pondo a mão agora. É interessante isso, eu só precisava soltar, sabe? Então aí a gente vai vendo essas mudanças, porque é, Deus mudando nós, a gente, não tem como não mudar a nossa volta, né? Não tem como não tocar em nossa volta, né? Esse reino se estende, se amplia, sabe? É muito interessante o que ele faz, entende? Aí eu fiquei assim, nossa, o que que é isso? Meu Deus do céu, eu só precisava ter tirado a mão, só isso que eu precisava. Eu estava tentando tomar o seu lugar, Jesus, que vergonha, né? E agora o Senhor pode tomar o seu lugar também. Que bom, Senhor, que o Senhor está tomando o seu lugar também, Senhor. Que bom. E aí a gente vai contemplando, né? Essa ação, tanto quando Deus nos manda as dores, é Jesus também conosco, como ele vem com os espinhos, como também quando ele manda essas, vamos dizer assim, consolações, né? Mostrando, filho, eu estou iluminando, eu estou cuidando. Eu estou fazendo, a minha vontade está acontecendo, mas é no meu jeito, da minha forma. E não da forma que você quer, não da forma que você acha que é o perfeito. Nem sou eu que estou convencendo ele de nada, é Jesus mesmo que está trabalhando nele, né? Então, olha que interessante, né? Então, assim, a gente tem que confiar em Deus, sabe? E ver Ele na nossa vida, não fora mais, mas em tudo, sabe? Em tudo, né? E tá sempre assim mesmo, ligados, né? Ligados nele. Não tirando os olhos dele nunca, né? Entendeu? Porque do mesmo modo que ele quer o centro em nós, ele é nosso centro. Então a gente tem que estar sempre centralizado nele, né? Olhando para ele, como ele fala, com um olho você me olha e com o outro vai fazer o que você tem que fazer. Então é assim, né? Então, é aqui na terra o centro é a alma que faz a minha vontade. Ele está falando, aqui na terra. Olha o sol sobre a terra, expande a sua luz por toda parte, mas ele tem seu centro. Eu no céu sou vida de cada um dos bem-aventurados, mas tenho meu centro, o meu trono. Assim na terra encontro-me por toda parte, mas o meu centro, o lugar onde eu erijo o meu trono para reinar, os meus carismas, as minhas complacências, os meus triunfos e o meu coração palpitante, todo eu mesmo se encontra tudo como em seu próprio centro na alma que faz a minha santíssima vontade. Olha só, tão fundida está comigo esta alma, que se faz inseparável de mim, e toda a minha sabedoria e minha potência não sabe encontrar meios como separar-se minimamente dela. Olha só, gente. O amor tem as suas ânsias, então ele tem ânsias dentro de nós, mas são ânsias divinas, são os desejos mais puros santos dele, né, de alcançar as almas, de conversão. E isso é possível, como ele está falando, é possível usar de nós para a conversão dos outros, para a mudança de vida dos outros. A gente não pode desistir, a gente não pode. Se a gente ficar também se achando assim, e nós mesmos, a gente sabe que é o nada,
Mas se a gente ficar no nosso sentimento achando, eu não presto para viver na divina vontade, é só uma porcaria. A gente vai ficar sempre assim, sabe? Nunca acreditando na ação dele em nós. A gente vai achar assim, não, Jesus é grande, ele pode, mas na minha pessoa não. Na minha boca ele não vai falar. Com meus olhos ele não pode ver nada. Com meus ouvidos não é capaz de ouvir nos meus ouvidos. Não é capaz de pensar na minha mente. Aí que tá o problema. Por quê? Porque a pessoa acha que é bonito isso. Não, Jesus, é humildade. Eu estou vendo você de fora e reconhecendo que eu sou pequena e sou enorme. E eu sou pequena demais em comparação a você. Você é gigante, né? Então eu estou simplesmente sendo verdadeira, né? Reconhecendo que eu sou pequena e sou grande. Não. Porque a verdade ele realmente não é adorado desse jeito. Totalmente não. E fala, eu não sou adorado totalmente desse jeito. Quando você me olha para fora e você fica ali encolhida, né? E não acreditando que eu possa te usar, ao contrário, tudo que sai de você só é só porcaria e você só olha para mim e fala, eu sou lindo, mas tá me olhando fora. A verdadeira adoração é quando você deixa eu te usar. A verdadeira adoração é quando eu tomo o meu lugar dentro de você, nos seus pensamentos, nos seus atos, nos seus sentimentos, na sua pessoa. Por mais simples que seja a situação, é você reconhecer que sou eu nela. Você reconhecer que está inseparável de mim e que eu sou inseparável de você. E quando a gente fica com o nosso sentimento e falando toda hora para Jesus, mas eu sou pequeno, eu tenho essa dificuldade, essa lerdeza, não fica agradando ele. Tem hora que a gente desabafa a nossa pequeneza, mas é igual ele falou, é o nosso sofrimento, nós mesmos somos nossa cruz. Mas a gente tem que ofertar e não falar que tem isso e paralisar, mas ao contrário, a gente percebe que a gente é pequeno, se a gente não entendeu uma coisa direito, não fez direito, a gente aceita também essa cruz, oferta, mas ao mesmo tempo a gente continua, a gente não se fecha por isso, ao contrário, a gente fala, nossa, agora que eu tenho que ficar mais atenta ainda, é mais uma oportunidade ainda, para cada vez mais eu desenvolver, mais eu me abrir, entendeu? Então, assim, acreditar que ele usa a nossa pessoa, porque se a gente ficar sempre avaliando e falando que nós não somos capazes de nada, de fazer nada, a gente está dizendo assim que Deus não é, esse trono não presta para Jesus sentar. Então a gente tá frustrando os planos dele, porque os planos dele não é reinar fora de nós, é dentro de nós, é sentar no trono do nosso coração. Aí a gente está dizendo, a casa é muito pequena, o banco é muito pobre para o Senhor. Não senta, Jesus, não senta, eu me sinto ofendida, porque esse trono é muito ruinzinho, é muito pobrezinho para o rei dos reis, para o Deus. E a gente acha que isso está deixando ele muito. Nossa, que linda a humildade dessa pessoa. Ela vai até se calar, né? Por causa que ela reconhece. Não, é simplicidade, entendeu? Não é isso. É ele que a gente deixasse ser usado na nossa pequenez, até na nossa burrice ele usa. Até isso, Ruth, né? Até disso tira essa reparação para a humanidade. Até quando a gente dá uns vacilos, sim. E a gente não fica olhando para nós mesmos e dizendo, eu não presto, porque senão isso é se engrandecer. A gente acha que isso é se diminuir, né? Mas isso é se engrandecer. É dizer que a nossa miséria é muito maior do que aquele que senta no trono. Entendeu? É muito maior do que ele. Então isso não é bonito. Parece que é para nós, mas quando a gente vê como ele recebe, a gente tem que preocupar. Não é para nós a intensidade, mas dói tanto para mim dizer isso, Senhor, porque eu reconheço isso. Não, olhe para o lado dele. Como que ele está recebendo essas palavras? Será que está entendendo como você está entendendo? Será que ele está gostando disso? Será que ele também pensa desse jeito? Entendeu? Ou será que ele se sente ofendido porque, nossa, tá dizendo que a minha divina vontade é muito fraca, né? Não sabe trabalhar, né? Tá dizendo assim que eu fui louco de dizer que na Terra o meu centro é a alma que vive na divina vontade, que isso é uma loucura que eu pus no livro do céu, né? Que eu exagerei demais, né? Que eu extrapolei, né? Eu não extrapolei coisa nenhuma. É porque vocês não são simples, entendeu? As verdades são simples. A gente que é complicado demais, gente. A gente põe empecilho demais para Deus. A gente põe obstáculos demais para Deus. Porque até as coisas que a gente justifica falando que é obstáculo, Deus usa para ser meios, serem meios de cura, meios de reparação. Então, se dá até das coisas que a gente diz que são as coisas mais piores que a gente jogaria fora, Jesus ensina a gente a aproveitá-las, tirar o bem delas. Então, imagina o que não pode fazer.
Então, assim, não importa o trono, não importa quem tá sentado lá, gente. Importa quem é, importa quem, entende? Não importa qual é a qualidade do trono, importa quem, importa quem, importa ele. Amém? Então que a gente não contristeja o Espírito Santo que habita em vós, né? Deixai-vos ser conduzidos por Deus, né? É isso que ele quer de cada um de nós, amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, filho. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Diviníssimo Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade, me abençoe, ó Mãe Rainha, para que eu possa vir a fazer todas as minhas ações hoje sob os vossos dulcíssimos olhos maternais. Amém. Fiat. Eu não sou nada. Deus é quem é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe e rainha. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens, os louvores, as adorações e as reparações, devidas por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dai-me então a tua divina vontade, para que eu possa vir a fazer todas as minhas ações hoje com a tua mesma divina vontade. Amém. Fiat. Vamos lá, eu vou meditar hoje, nós vamos meditar hoje o tema do 30/5, que foi de ontem, né, de Corpus Christi. Livro do Céu, volume 11, capítulo 75. 10 de abril de 1914. O centro de Jesus na Terra é a alma que faz a sua vontade. A divina vontade é um repouso perpétuo. Bateu bastante com o tema da live. Esta manhã, o meu sempre amável Jesus veio crucificado e me participava das suas dores e me atraiu para ele no mar da sua paixão, tanto que passo a passo seguia. Mas quem pode dizer o que tudo o que compreendia? É tanto que não sei por onde começar. Só direi que ao vê-lo arrancar a coroa de espinhos, os espinhos mesmos obstruíam o passo ao sangue e não deixavam sair de todo. Mas ao arrancar-lhe a coroa de espinhos, este sangue jorrou fora por aquelas feridas. Ele jorgava grandes rios sobre o rosto, os cabelos e descia por toda a pessoa de Jesus. E Jesus dizia: Filha, estes espinhos que me atravessam a cabeça perfurarão o orgulho, a soberba, as chagas mais ocultas das almas, para fazer sair o pus que contém. E os espinhos em sangue os curarão e lhe restituirão a coroa que o pecado lhes havia tirado. Tá, a gente tem que definir o que é orgulho e soberba. O que é orgulho? Orgulho é a alma voltar-se para si mesma. O que é soberba? Eu acho que soberba tem muito a ver com várias coisas, né? É tipo você ter uma autoconfiança em si, né? Eu acho que é você, tipo assim, ter uma fé em si mesmo, tá entendendo? Ou então em coisas que não são Deus, tá entendendo? Ah, eu tenho fé no governo, exemplo. Eu acho que já é um ato de orgulho e soberba. Tenho fé em mim mesmo, um ato de orgulho e soberba. Ou então ter uma fé em Deus, só que uma fé presunçosa, tá entendendo? Tipo assim, ter um ato, tipo, você tem uma fé em Deus que algo vai acontecer, mas pelos seus interesses e motivações humanas, entende? Eu acho que isso é um ato de presunção que eu acho que deve ser, né, uma parte da soberba, tá entendendo? E isso é um espinho, se a gente entendeu. E isso leva às chagas mais ocultas da alma.
e assim para fazer sair o pus que contém, e os espinhos em meu sangue os curarão e lhe restituirão a coroa que o pecado lhe havia tirado. O que serão os espinhos assim quando a gente tem um pecado de soberba e tal? Assim, quando a gente tem esses maus pensamentos e tal, tipo assim, eu acho que é você, tipo, não se sentir bem, né? Não se sentir em paz, não se sentir descansado, como a gente vai ver no final do próprio trecho, entende? Você se sente inquieto, ansioso, com falta de ar, com tremeliques, entende? Isso eu acho que é o espinho porque você está atraindo, né, essa coisa humana para si mesmo, né? Enquanto quando você descansa na vontade de Deus, ou seja, quando você se abandona em Deus, quando seu objetivo é central e seu único objetivo, na verdade, né, é Deus, é fazer a vontade de Deus, entende? Você fica em paz, você fica totalmente relaxado, totalmente tranquilo, tá entendendo? Meu objetivo é fazer a vontade de Deus, tá entendendo? Então você, tipo assim, não tem como é que eu posso te dizer? Você só foca em fazer a vontade de Deus, você não se importa mais com as outras coisas, tipo assim, tá entendendo? O seu centro está na vontade de Deus, tá entendendo? Independente, assim, de qualquer coisa, na verdade, né? É que eu quero falar, assim, de uma maneira mais clara, tipo, a gente vai ver mais no final desse trecho, que é falar sobre terminar a obra, né? É que isso cada, assim, cada ciclo da nossa vida aqui na Terra, né? Se tem uma mudança na sua vida, é para a glória de Deus, é para você se aproximar mais de Deus, não para você criar mais raízes na terra, tá entendendo? Então, se Deus está transformando e ordenando a sua vida e, consequentemente, das outras pessoas, claro, você fica feliz, mas não é para ter uma felicidade tipo assim que vai te prender mais à terra, que vai te dar uma identidade terrena, mas sim uma mudança de vida que vai te confirmar mais ainda, né? Vai abrir mais ainda mais sóis e mais luzes para você, tipo, ter ainda uma consumação maior em Deus, entende o que eu tô te falando? Então, é essa mudança de chave que você tem que ter. Por exemplo, tá entendendo? É mais ou menos esse sentido. Então, né? Por mais que a sua vida, digamos assim, é porque a gente vive as coisas, muitas coisas divinas acontecem na nossa vida, tá entendendo? E se você tem uma vida muito parada, assim, né? Tipo assim, você não vai ter muita matéria-prima para desenvolver as suas próprias luzes, entende? Você vai ver reproduzindo as luzes dos outros, que você entende e tal, mas naquilo não encarnou em você, porque você não viveu, entende? E você vai ter que ver alguma coisa, tá entendendo? Ou pessoalmente, assim, né? Quando eu falo pessoalmente, é na sua própria família, no seu serviço, nos ambientes que Jesus te coloca, né? Ou então Jesus vai ter que te trazer situações de problemas na sua... alguma coisa vai ter que acontecer, né? Como a gente falou na live ontem, né? Problemas sempre vão existir, até mesmo misérias. Se você não tiver nenhum defeito, que é impossível porque é criatura, né? Jesus vai inventar um defeito e vai colocar em você. Porque justamente esses problemas, essas situações são matérias-primas para você desenvolver luzes em cima delas, né? E assim, nas meditações se tornam-se atos universais, tá entendendo? Porque outros seres humanos passam pelas mesmas situações, ou situações bastante parecidas, entende? E assim você desenvolve luzes, né? E cobre toda a humanidade, como a gente estudou no trecho da live de ontem. E então, qualquer alteração assim que tenha na sua vida e tal, você tem que ter consciência para que é para você se consumar mais em Deus, não é para você se consumar mais a terra, entende? Se você tem essa consciência que você se consuma mais em Deus, você não vai ter esse espinho aqui do orgulho e da soberba, entende? Você vai simplesmente descansar na vontade de Deus, entende o que eu estou te falando? Parágrafo 3. Logo, Jesus me fazia passar outros momentos da paixão.
mas eu me sentia trespassar o coração ao vê-lo sofrer tanto, e ele quase para me consolar continuou falando do seu santo querer. Desculpe, parágrafo 4. Minha filha, meu centro sobre a terra é a alma que faz a minha vontade. Olha, o sol sobre a terra expande sua luz por toda parte, mas ele tem o seu centro, o sol, né? Eu no céu sou vida de cada um dos bem-aventurados, mas tenho o meu centro, o meu trono. Assim na terra encontro-me por toda parte, mas o meu centro, o lugar onde erijo o meu trono para reinar, os meus carismas, as minhas complacências, os meus triunfos, o meu coração palpitante, ou seja, todo eu mesmo, se encontra tudo em meu próprio centro, na alma que faz a minha santíssima vontade. Tão fundido está comigo esta alma que se faz inseparável de mim, e toda a minha sabedoria e minha potência não sabem encontrar meios como se separar minimamente dela. Então, o que que acontece aqui para a gente poder viver isso? É não pensar em si mesmo, né? Como a gente vê até nos 31 dias com Maria, se algo vai ser custoso ou não, tá entendendo? Se algo vai te, tipo assim, se algo que é custoso para você ou não, entende? Você simplesmente vai lá e faz. Tá entendendo? Eu creio que deve começar por isso, não pensar em si mesmo. E também nesse abandono que a gente falou, né? Com conhecimento, né? Essa paz de espírito só vem com conhecimento divino, porque tem a fé, obviamente, né? A fé é importante, mas a fé precisa ser suplementada pelo conhecimento, né? Para ser uma fé, assim, racional, como está na própria palavra, entende? Então, uma fé confiante, né? Para ter confiança em Deus, tem que ter o conhecimento, a luz e tem que ter a fé também, né? Que aí gera a esperança e a caridade. Então, muito desse abandono de não pensar em si mesmo vem da fé e do conhecimento em Deus. Porque senão você só pode ter uma fé e você não tem muito conhecimento, porque ainda da sua pequenez ainda, né? Tá entendendo? Não, não tá, porque muito provavelmente no processo de purificação, né? A gente vai se esvaziando de nós mesmos, entende? E tipo assim, a gente vai esvaziando de nós mesmos. E tipo assim, quando a gente vai esvaziando de nós mesmos, né? Tipo assim, a gente tem 100% do nosso eu, né? Que a gente ouviu agora no parágrafo 4, né? E aí com o tempo a gente vai caindo de 100% do eu para 95, para 94, tá entendendo? Só que ainda você não tem uma porcentagem considerável da sua vontade humana reinante, tipo assim, eu vou falar reinante, né? Porque quando você fala o seu sim ou não que ela reina, né? Mas ela ainda tá lá, tipo assim, bastante presente, entende? Como se fosse um encosto na sua vida. E muitas vezes você lá tá tipo, sei lá, eu tô com 84% de vontade humana na minha mente, assim, na minha alma, entende? E muitas vezes esses mesmos 84% estão impedindo você de ter um conhecimento assim, mas assim, no aqui e no agora, no momento de hoje, né? Então, muitas vezes você pode ter uma fé, mas aí o conhecimento você faz suas próprias inferências, né? Tipo assim, você cria, né, uma luz da sua própria mente, tá entendendo? E muitas vezes não é essa a verdade, tá entendendo? Muitas vezes você pensa coisas com a sua própria mente, né? Um bom exemplo disso é você achar que, tipo, ficar com a mente escrupulosa, né? Achar que tudo pode ser castigo e tal, né? Ou coisa do tipo, tá entendendo? Por exemplo, sei lá, o motor do carro fundiu quando você estava saindo de casa, deu algum problema, né? Há uma pessoa escrupulosa que tem a fé em Deus, obviamente, mas ela não tem conhecimento adequado, porque ela ainda tem um percentual, né? Aqueles 84% do seu eu, né?
na sua própria vontade humana, ela vai pensar assim, olha, ela tem a fé, mas ela precisa de uma luz, de um conhecimento para entender por que aconteceu esse acontecimento, né, que tira ela da rotina. Então muito provavelmente, né, a vontade humana dela vai dar, entre aspas, essa luz, fecha aspas, para ela. Olha, o motor quebrou porque você está sendo castigado, porque provavelmente no passado você fez isso, 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 tá entendendo? Então a pessoa fica com um conhecimento assim, de escrupuloso, tá entendendo? Conhecimento que ela mesma inventou. Enquanto na verdade, né, aconteceu esse problema aí, né, que impossibilitou, né, você ir, sei lá, pro seu serviço ou para algum lugar assim, né? Por que aconteceu? Porque muito provavelmente é um livramento, entende? O que está acontecendo? Ou então é uma negligência sua mesmo, né? Que vai ver você não só usou o veículo e não cuidou, não fez parte da manutenção dele, aí já é um ato de justiça mesmo. Aí o ser humano vê isso como se fosse algo tipo assim pessoal, tipo assim, como se fosse um castigo, entende? Aí em vez de criar mais fé ainda, gera mais medo e desânimo, entende? Então, a pessoa precisa sim ter esse conhecimento, precisa sim ter essa luz, né? Para poder ter um ato completo na divina vontade, desse abandono integral, tá entendendo? Senão a pessoa vive muitas vezes a santidade humana, de ficar tipo assim, fazendo coisas, penitência e tal, né? Muitas vezes ficar se vigiando, né? Tá, no começo até muito necessário você ficar se vigiando os seus pensamentos e tal, né? Mas depois você tem esse abandono, tá entendendo? Com luz e com conhecimento, porque é o que Jesus está falando aqui, ó, tão fundida está comigo esta alma que se faz inseparável de mim. E toda a minha sabedoria e minha potência não sabem encontrar meios como separar-se minimamente dela, porque a sabedoria de Deus é doada à alma, e a potência de Deus é usada pela alma, né? Porque como se fosse tipo assim, o agente de Jesus aqui na terra, é o órgão de Jesus aqui na terra, entende? É como se fosse um missionário do céu aqui na terra, entende? Com a fé e os conhecimentos. Tá entendendo? É nesse sentido. Tá, mas o que que a gente faz quando a gente não tem esse conhecimento ainda em Deus? Quando a gente tem a fé, beleza, a fé a gente tem, já foi dada, e a gente não tem os conhecimentos. Aí é você vivendo um dia de cada vez, né? Aceitar a sua pequenez e tal, né? E aquilo, né? Sempre ver o copo meio cheio do que meio vazio, né? Sempre ter esse otimismo, né? Tá entendendo? É nesse sentido, né? Tá entendendo? E sempre ver que, mesmo que sejam coisas custosas à sua humanidade, né? Você sempre tem, tipo, fazer de bom grado, né? Não se ignorando, não pensando em si mesmo, né? Também, né? Você fazendo com aquela mentalidade, ah, é uma penitência, então eu vou fazer. Tipo assim, aqui no Sudeste, no sul do Brasil, tá sendo digamos assim, atacado, entre aspas, por uma frente fria, né? Um ciclone tropical, extratropical, não sei. Eu sei que tá realmente frio, né? Então, tipo assim, 15 graus, 16 graus, por aí assim. E, tipo, agora é de manhã. E eu vou tomar banho, né? Obviamente, na higiene, que quando se acorda, se toma banho. Só que a minha humanidade não quer tomar banho, entende? Porque tá muito frio. Então, aí que acontece? A humanidade quer continuar deitando nas cobertas, mesmo sendo uma desordem, porque eu sinto que meu corpo já está, né, biologicamente descansado, tá entendendo? Não precisa muito mais ficar descansando. Então seria mais uma coisa de preguiça mesmo, que é um pecado capital, né? Então o que que eu faço? Eu vou lá e mesmo assim eu vejo, tento ver aquilo que a gente falou, né? O copo meio cheio do que o copo meio vazio. Então você vai lá e faz apesar de. Agora eu não vou ficar com essa mentalidade tipo assim, ah, eu tomar banho de água fria assim, né? Como se fosse uma penitência tipo de quartel, né? Coisa do tipo, né? Não, eu vou ficar fazendo as coisas normalmente, assim, sem colocar nenhum sentimento do meu humano, tá entendendo? Nesse sentido, assim. Para justamente não cair naquilo, né, de você inventar um conhecimento seu, tá entendendo? E assim você ficar inventando coisas da sua cabeça, né? Onde você tem uma fé em Deus, mas a sua vontade humana fica dando conhecimento, né? Então fica sabotando essa mesma fé. Parágrafo 5. Depois continua o amor. Continuou. O amor tem as suas ânsias, os seus desejos, os seus ardores e as suas inquietações. A minha vontade é repouso perpétuo. E sabes por quê? Esse amor aqui é um amor
com A minúsculo, ou seja, o amor da vontade humana. Porque o amor, novamente, com o amor minúsculo, contém um princípio, meio e fim da obra. Então, olha como é que Jesus está ensinando aqui, né, para gente, porque a vontade humana ela é cheia de problemas, cheia de se sentir mal e tal. Porque o amor, minúsculo é o amor humano, tá? Da vontade humana. O trecho está dizendo amor minúsculo. Porque o amor humano ele é baseado em obras, ele é baseado em, como não são obras, ele tem princípio, meio e fim. Tá entendendo? Então, é princípio, meio e fim. Tanto é que tem uma frase, né, de uma música, acho que de MPB não é, uma música assim brasileira, né, que é, na verdade é um poema, né, que é o amor seja infinito, posto que é vela enquanto dure, algo nesse sentido, né, que seja infinito enquanto dure, entende? Nesse sentido, porque ele é baseado em obras, baseado em momentos, entende? Então, é princípio, meio e fim, entende? Então, por isso que ele tem essas ânsias de ser princípio, meio e fim, porque a vontade humana é uma existência que ela é fadada do início, meio e fim, porque ela é baseada em obras, ela é baseada em coisas que começam e terminam assim. Não sei se eu estou falando correto, né? Portanto, para chegar ao fim, suscitam-se as ânsias, as inquietudes, e nestas muito de humano se mistura de imperfeições, e não se unem passo a passo a minha vontade e o amor, tá? Já parar por aqui. Então, quando chega o final da obra, quando chega. E aqui a gente pode falar obra que não é obviamente só obras físicas, assim, né? Ou fazer uma estátua, coisa do tipo. Falando obras aqui é ciclos de vida, né? Pode ser situações nesse sentido. E quando chega ao final, você fica com ânsia, né? Inquietude, e nestas muitos de humanos se mistura com as imperfeições, porque ansiedade e inquietude, como a gente viu, né? É algo que, tipo assim, algo finito, né? É um sentimento que, tipo, de morte, porque ela chega ao fim e acabou, entende? E muito de humano se mistura de imperfeições, como a gente viu. E se não se unem passo a passo a minha vontade e o amor, aqui a minha vontade maiúscula, a vontade divina e o amor minúsculo, o amor humano. Pobre amor com a maiúscula, o Espírito Santo, como fica desonrado, mesmo nas maiores e mais santas obras. Então, o que que a gente aprendeu? Isso serve para mim mesmo, né? Tá entendendo? Que eu tava sentindo sim essas ansiedades, essas coisas com a vontade humana, né? Mas eu tava só com a minha inteligência tentando renunciar. Mas é uma coisa, né? Se você fica com a inteligência tentando renunciar, ignorar esses maus pensamentos e tal da sua vontade, né? Ansiedade e tal, é como se você estivesse enxugando gelo, tá entendendo? Porque a gente tipo assim, é um complexo que está em harmonia, tipo assim, de inteligência, memória e vontade, tá entendendo? Você não consegue muito separar elas. Uma influencia a outra, tá entendendo? Da mesma forma que cada pessoa da Santíssima Trindade se relaciona em si. Então, até beleza, você não tá com conhecimento e tal, né? Você se renunciando a si mesmo, com a sua inteligência e tal. Mas isso não é o perfeito, né? O perfeito aqui é você ter esse conhecimento em Deus, tá entendendo? Se abandonar em Deus, porque você sabe que qualquer mudança que alterar a sua vida é para você ir se consumar mais em Deus, ser mais esse porte de sabedoria, né, e de potência, e fazer os atos divinos que Jesus precisa que você faça aqui na terra, fazendo as vezes de Deus aqui na terra, de Jesus aqui na terra, entende? Então essa palavra aqui, né, ela passo a passo, que é algo que é assim, né, passo a passo, você não pode chegar assim, é porque tipo assim, você tem que ter o conhecimento, entende? Se eu chegar assim e falar, ah, então já fiz uma parte, então deixa nas mãos de Deus, né, tanto faz, tanto fez, pode até ficar com desdém, e eu acho que desdém também é uma outra face do soberba e do orgulho, né? Então tem que ir indo com conhecimento passo a passo, assim mesmo. É um passo de cada vez. Eu acho que é por isso mesmo que a gente não pode, né? Tipo assim, tipo assim, como é que eu posso te dizer? Ficar com raiva da nossa pequenez e tal, coisa do tipo. É um passo de cada vez. Por exemplo, ontem na live foi falado, né, que tipo assim, você se abandona em Deus, deixa nas mãos de Deus, mas com conhecimento divino, entende? E quando foi falado isso, né, tipo assim,
várias situações que eu vivi na minha vida que eu não tava dando muita importância, porque eu não tava, tipo assim, meio que vendo e não vendo ao mesmo tempo. Tipo assim, não tava percebendo com tanta profundidade. Veio esses insights na minha mente de várias situações que aconteceram na minha vida que era a divina vontade falando, né? Através de circunstâncias, assim, situações recentes, entende? E que eu não dei tanta importância naquele momento, tá entendendo? Porque eu achava que era algo mais assim natural, humano, tá entendendo? Assim, do dia a dia. E aquilo começou a abrir uma luz de conhecimento também, né? Então, eu acho como Jesus está falando, como é que está aqui escrito? E não se unem passo a passo, a minha vontade e o amor. Então é uma fusão passo a passo, porque precisa ter o conhecimento também. O Espírito Santo, que é o amor maior, né, com a maiúsculo, fica desonrado, mesmo nas maiores e mais santas obras. Em troca, a minha vontade opera em um ato simples, dando à alma toda a atitude da obra à minha vontade. Enquanto minha vontade obra. Não, desculpa, eu estou comendo textos. Em troca, minha vontade opera em um ato simples, dando à alma toda a atitude da obra à minha vontade. Então, a minha vontade entrega a obra que foi feita por Deus através do ser humano, e o ser humano entrega a vontade de Deus, tá entendendo? Entrega a vontade de Deus com fé e com conhecimento. Enquanto a minha vontade obra, a alma repousa. Portanto, não obrando a alma na minha vontade nela, não a alma, mas não obrando a alma, não obrando a pessoa, né? Mas a minha vontade que obra nela não há ânsias nem inquietudes, e está livre de qualquer imperfeição. E aquilo que a gente viu, né? Para você ter a vontade de Deus começa pela fé, você começar a se espiritualizar mais. Então você começar a ver, né? Que os seus atos humanos não é só simplesmente uma obediência, por exemplo, esteja em ordem, faça tal coisa, né? Começar a ter essa consciência mais espiritual, que todos os atos que você faz são atos espirituais e eternos, e desenvolver mais essa identidade em Deus, tá entendendo? Que são atos espirituais eternos, e você tá continuando os atos da humanidade de Jesus aqui na Terra. Claro que Jesus já fez tudo, mas você tá meio que dando, meio que procede tomando posse, tá entendendo? E fazendo o que Jesus já fez tudo, né, no espiritual, mas tomando posse daquilo que Jesus fez no espiritual, só que aqui no agora, né, no tempo e no espaço, aqui em 2024, tá entendendo? 31 de maio de 2024, entende? Então, todos os atos que você faz vão ser atos espirituais, tá entendendo? Eternos, tá entendendo? E eu acho que vai nesse sentido. E assim você se relaxa mais em Deus, porque você se cobre da vontade de Deus com os objetivos divinos, não são mais objetivos humanos de fazerem ciclos de obras e termina, ciclos de obras e termina, tá entendendo? O que eu vejo muito é até tipo um clichê, né? Quando as pessoas se aposentam, né? Depois de ter passado, sei lá, 20, 30 anos com aquela mesma rotina e tal, a pessoa do nada encontra uma realidade onde ela tem muito tempo livre, entende? E ela não sabe o que fazer com esse tempo livre. Então ela fica com ansiedade aqui, com agitado e tal, né? Tá entendendo? Porque acabou um ciclo, né? Acabou uma obra na vida dela. E ela não tem mais o que fazer, ela não tem mais finalidade. Agora, quando é na divina vontade, sempre vai ter finalidade, porque não termina as coisas, é um ato simples e único, né? Então, apesar de a gente ver as coisas assim em ciclos, tudo faz parte do mesmo ato, tudo faz parte do mesmo dia, né? Tipo assim, do mesmo tempo, né? Tá entendendo? Das mesmas coisas, né? Porque tudo é interligado, como se fosse uma corrente de ouro mesmo, né? Cada ela está interligada. Enquanto o ser humano não, ele vê aquela coisa assim, bem assim, estanque, né? Bem parada, né? Tá entendendo? Quando chega no final da obra, ele começa a se desesperar porque ele não tem mais finalidade. Tá entendendo? Ele não tem mais propósito do que fazer, de existir assim, tá entendendo? Então ele vai ter que procurar outra coisa para dedicar o seu propósito, né? Aí surgem as paixões, os hobbies, tá entendendo? Que são as paixões, né?
alguma identidade o ser humano procura para ter para si, né? E em Deus não. É uma identidade em Deus que é tudo um ato único em Deus, entende? Então, a gente precisou ter essa, conversar, isso serviu para mim, com certeza para mim, né? Ter essa consciência mais que são atos espirituais eternos e que tudo faz parte de um grande ato único, de uma grande roupa, né? Que foi tecida, né? Tá entendendo? De um grande mesmo organismo, entende? Que é Deus, né? E assim você não fica mais com você preocupado, será que acabou esse ciclo? O que que eu vou fazer? Não tem mais finalidade humana, são finalidades espirituais assim. Porque tudo faz parte da mesma continuidade, tá entendendo? A mesma continuidade, tudo faz parte. Então, por isso que é muito importante ter essa consciência espiritual para você não viver uma santidade humana, onde você só tenta corresponder humanamente à divina vontade, entende? Tem que ter mais esse conhecimento, mas claro, né? É pouco a pouco, né? Tá entendendo? É um dia de cada vez. Então, assim, a gente termina essa meditação, né? Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Mas assim, ter essa observação, né, que mesmo que a gente não entenda, porque muitas coisas a gente não vai entender, porque é um processo de purificação eterno, enquanto a gente está na Terra, é um processo de purificação, né? As misérias muitas vezes podem voltar, porque a gente é um nada, e muitas vezes, né, tipo assim, você venceu a miséria de sexto mandamento, um exemplo, né, clássico, né? Bem clichê e bem batido. Aí depois de um tempo volta com tudo essas mesmas misérias, tá entendendo? Então, por quê? Às vezes pode ser, né, que Jesus está, tipo, tirando ainda aquele pouco que ficou escondido debaixo do tapete, ou então você está levando sobre si misérias de outras pessoas, tá entendendo? Que estão passando por essa mesma luta e você está usando isso para reparar e justamente gerar luz para Jesus pegar essa luz, né? Que na verdade é Jesus gerando em você e devolver para essas pessoas que estão passando por essa dificuldade dessa tentação, tá entendendo? Então a gente, misérias podem ir e voltar. Por isso que a gente fala que o processo de purificação, enquanto estamos na Terra, ele é todo dia, até o último dia da nossa vida. Mas, tipo assim, o que que eu posso te dizer? O que que eu posso te dizer é que, então, a gente muitas vezes pode passar por situações, né, com os véus velados, mas sempre tendo esse conhecimento dessa fé e tendo conhecimento que são atos eternos, está entendendo? E que eles são conectados uns aos outros como se fosse uma corrente, né? Porque tudo é como se fosse um dia único e eterno, né? Tudo é um ato simples e único, ou seja, simples que não é dividido em partes, é tudo um ato único, né? Você fica mais tranquilo porque você consegue se espiritualizar mais, e se espiritualizando mais, você dá mais autoridade, até mesmo com as suas emoções, não apenas com a inteligência, para que a vontade de Deus reine em você. E assim saem seus objetivos humanos e entre os objetivos celestiais. Quando saem seus objetivos humanos de obras, você não sente mais ansiedade, esses problemas assim, porque você não vive mais por ciclos, entende? Você vive pelo todo eterno, que é o ato simples e único de Deus, entende? E assim você se espiritualiza mais. É pelo menos o que eu entendi e que eu tô começando a vivenciar mais aqui, né? Principalmente depois desse trecho, que meditando esse trecho, veio essa luz mais assim consistente, né, para a minha vida, tá entendendo? Assim, para minha alma e para minha mente, né? Saber espiritualizar-se mais, né? Eu acho que é isso aí. Então, assim, a gente termina essa meditação, tenha um bom dia.